Olá a todos e bem-vindos de volta para mais um vídeo de hoje. No vídeo de hoje vamos falar sobre o estado atual do mercado. Temos alguns dados de mercado que saíram na segunda-feira. Acho que muita gente esperava que segunda-feira fosse um dia muito ruim para o mercado. Bem, acontece que agora é só mais uma segunda-feira. Agora Robinhood está caindo cerca de 10% no momento em que estou gravando este vídeo. Temos alguns outros nomes que também estão caindo, cerca de 5%, 3%. E aí você tem outros que, na verdade, estão subindo hoje. 5%, 6%. Amanhã, terça-feira, antes da abertura do mercado, o PayPal vai divulgar seus números trimestrais. Acho que mesmo depois continuará sendo PayPal. Vou compartilhar minhas opiniões sobre isso neste vídeo. E claro, vamos fazer uma transmissão ao vivo amanhã. Teremos o relatório da Amazon ainda esta semana, a AMD na terça após o fechamento do mercado e a Alphabet na quarta, então há muito para discutir. Neste vídeo, vamos focar no que sabemos até agora, nesta segunda-feira. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, aperte todos os botões. Nós realmente agradecemos. Você sabe o que fazer. Se quiser me apoiar mais, veja o link na descrição ou no comentário fixado com as 10 melhores ações para comprar agora. Ou acesse fullcom.com/CautInvestor. Obrigado. Então, se olharmos para o mercado agora, é basicamente isso. Não está tão ruim, certo? Na verdade, não está ruim. No fim de semana, todos pensávamos: segunda-feira vai ser péssima, tudo vai cair uns 10% ou algo assim. Mas não, ok, alguns nomes caíram, mas por outro lado, outros subiram. Então é só mais um dia, certo? Só mais um dia. No mercado de ações, eu realmente acho que estamos entrando em uma fase em que podemos estar em um mercado para selecionadores de ações, o que é muito, muito melhor. Porque antes era assim: ah, o mercado despenca, então tudo tem que cair. O contrário também ocorre. Se o mercado sobe, tudo deve subir, certo? Nós vimos aquelas empresas que valem bilhões de dólares, 10 bilhões de dólares, enquanto literalmente não geram nada, nenhuma receita, nenhum lucro, nada. Eu acho e espero que 2026 seja um ano em que os selecionadores de ações realmente sejam recompensados. Se você escolher uma boa empresa, aquela ação vai subir, independentemente do que o mercado esteja fazendo agora. Atualmente, se olharmos nossa lista aqui, vemos que entre os grandes nomes da tecnologia temos a Apple em alta, a Amazon em alta, a Alphabet também em alta, o resto está em queda. Microsoft. Se ela continuar caindo, essa aqui realmente vai se tornar um nome muito atraente, podendo até ser colocada na categoria de escolha óbvia, então. Quanto aos novos players de nuvem, o único que está em baixa aqui é a CoreWeave, provavelmente por causa da ligação com a OpenAI e coisas do tipo. Todos os outros estão em alta. Nebo subiu 3,6%, Apply Digital subiu 5,4% e Iron subiu 0,1%. Quanto aos nomes de fintech, está um pouco misto aqui. Robinhood caiu 10,2%, então voltamos para menos de 90 dólares. Shime caiu 3,3%. Webull caiu 2,7%. Até mesmo Sofa ainda está em queda de 2,4%. PayPal caiu 0,2%. Na verdade, chegou a subir para 1,13%, mas você sabe, não dá para confiar em nenhum verde no PayPal. E quanto ao resto aqui, temos um pouco de alta. Dave subiu 7%. Pagaia subiu 3,3%, voltando acima dos 20 dólares. Visa subiu 3,8%. Mastercard subiu 3%. E então o local subiu 2,5%. Quanto aos nomes de semicondutores, a maioria está em alta, com um pouco de queda aqui na Marvel. E a Nvidia caiu quase 2%. E Clegg caiu 0,5%, porque a Nvidia caiu quase 2%. Eu não sei, isso realmente importa? Provavelmente não agora, como mostrei ontem, há uma paralisação parcial do governo. Se olharmos para alguns dos mercados de apostas aqui na Calce, podemos ver que atualmente os apostadores estão colocando seu dinheiro nisso. O fato de que isso vai durar apenas 4,5 dias ontem durante o vídeo eram 4,3 dias. Acho que vi alguém dizer que gostaria de chegar a um acordo pelo menos na terça-feira. Então vamos ver se isso acontece. Quanto ao número dos 52,6, o que superou as expectativas com facilidade. Isso é muito bom para quem não sabe. Se o número está acima de 50, isso é bom. Se o número está abaixo de 50, isso é ruim. É bem simples de entender. Então, toda vez que você vê esses números saindo, se estiver acima de 50 é uma coisa boa, se estiver abaixo de 50 é uma coisa ruim. Claro, aí você pode olhar aqui para os diferentes segmentos e ver o que subiu, o que caiu, mas esse número principal aqui é um bom indicador. E como foi dito aqui, é a primeira expansão em 12 meses e a leitura mais forte desde 2022.
Então misture isso também com aparentemente um acordo comercial feito com a Índia, de acordo com uma postagem do presidente Trump. Quero dizer, não é um começo de semana tão ruim, certo? Acho que o mercado estava muito mais focado no indicado para a presidência do Fed, não é? Ah, ele é considerado rígido, embora novamente eu recomende fortemente que você assista a algumas entrevistas que ele deu. Ele realmente não é tão rígido quanto as pessoas pensam. Então, na sexta-feira o ouro caiu, 10% a prata caiu, 30%. Então todo mundo estava surtando, o cripto estava caindo, e aí veio o fim de semana, claro. Então, quando não há nada para fazer, as pessoas inventam coisas, claro. Também tivemos o cenário do clube aberto Maltbook, que aliás parece que muitos dos posts são simplesmente falsos. Então acho que isso resolve toda essa história, mas sempre tem muito barulho, especialmente agora, tem muito barulho. Também estamos na temporada de resultados. Então foque apenas no seu portfólio, no que você possui, nas empresas que você acompanha, na empresa que você quer ter, na empresa que vai divulgar resultados. É a parte mais importante, todo o resto é barulho externo. Sim, isso pode impactar o preço das ações hoje, talvez amanhã, talvez na próxima semana, mas agora foque no que você possui e você vai se sentir menos estressado. Agora vamos continuar aqui e olhar algumas notas de analistas. Vou começar com duas sobre a Robinhood, uma da Piper Sandler. Classificação acima da média, que é reiterada aqui. E o preço-alvo é mantido em $155, o que representa um potencial de valorização considerável em relação ao preço atual. Eles disseram o seguinte: as ações recuaram bastante. Desde as máximas em outubro, os volumes de cripto estão diminuindo e os preços dos tokens estão caindo. A temporada de futebol e a incerteza nas receitas dos mercados de previsão afetam o ímpeto do varejo no curto prazo. Os analistas veem um crescimento secular de longo prazo e um posicionamento de super app agora em relação à receita dos mercados de previsão. E que a temporada de futebol pode estar terminando e coisas assim. Bem, vamos ser honestos aqui, com base nas informações que estavam disponíveis e ainda estão disponíveis para nós. Acho que o começo do ano foi muito bom para a Robinhood e, bem, o final do ano passado foi excelente. Mas se eles conseguirem lançar os mercados de previsão a tempo para a Copa do Mundo, será que realmente importa o que está acontecendo agora? Provavelmente não. Depois temos outra aqui do Dandolev, da Mizuho. Reajustou o preço-alvo de desempenho para 172. Principais destaques. O lançamento do ISA no Reino Unido, que foi anunciado hoje, oferece zero taxas e um bônus em dinheiro de 2% para os primeiros usuários. ISAs são um produto financeiro central no Reino Unido, com ampla adoção e forte apelo para o público mais jovem, de 18 a 34 anos. Onde o uso é menor, o mercado de ISA no Reino Unido deve superar $1 trilhão, mostrando grande potencial de crescimento. Agora, o ponto aqui é que Robinhood está chegando bem, já está no Reino Unido há um tempo, mas ainda não se apresentou como a mesma solução que oferece nos Estados Unidos. Também na Europa, sim, existe o Robinhood, mas é o Robinhood tokenizado, certo? Vamos ser honestos, eu não vejo motivo para usar e esse é o ponto. Se o Robinhood quiser crescer no Reino Unido e especialmente na Europa, eles precisam dar aos usuários um motivo para mudar. Eles precisam dar aos usuários um motivo para isso. Digamos, ligar para o banco, para as corretoras e dizer: olha, eu quero transferir tudo para o Robinhood agora mesmo. Não acho que as ofertas sejam tão atraentes quanto nos Estados Unidos com o Robinhood, como já mostrei antes. É assim que eles geram receita por trimestre, então a maior parte aqui vem da receita líquida de juros, $456 milhões no último trimestre. Depois temos $304 milhões vindos de opções e $268 milhões vindos de criptomoedas, com apenas $86 milhões vindos de ações. Então, claro, você começa a entender que se houver, digamos, uma correção mais ampla no mercado de ações ou em criptomoedas, ou talvez em ambos, então, sim, isso pode impactar esses segmentos aqui, este aqui eu acho que ainda vai se sair bem porque acredito que as taxas de juros vão permanecer altas por mais tempo. Nós não vamos cair muito mais rápido do que o esperado anteriormente. Então você olha para isso. Esta é a receita média por usuário e isso vem crescendo substancialmente nos últimos trimestres e anos. Eu acho que isso vai cair de repente de novo, como uma pedra? Não, eu não acho, eu penso. Robinhood, o próprio negócio, está se tornando menos cíclico do que antes. Ele evoluiu, está cada vez mais tentando se distanciar de... se o mercado cair por longos períodos de tempo, então nosso negócio não vai se sair bem. Não. O trabalho deles, que começou há alguns anos, especialmente quando abriram o capital, é garantir que 2022 não aconteça de novo. Queda geral do mercado. De modo geral, o negócio deles sofreu um impacto. Acho que à medida que essa empresa cresce cada vez mais,
você sentirá menos impacto quando houver uma queda no mercado. Passando para o nome mais importante da semana, que é o PayPal, como você pode ver, está em queda hoje e caiu 41%. Nos últimos 12 meses, está em 52 dólares e 55 centavos, com um valor de mercado pouco abaixo de 50 bilhões de dólares, um PL passado de 10,7 vezes e um PL futuro de 11,1 vezes. Agora vou mostrar o que o mercado espera que a empresa divulgue amanhã. Eles estão esperando uma receita de 8,78 bilhões de dólares e um lucro por ação de 1 dólar e 29 centavos. Olhando para o fluxo de caixa livre, ele está em 2,31 bilhões de dólares. Agora, para mim, com o PayPal, como eu já disse várias vezes, mas vou explicar, aliás, isso é uma loucura, né? Se você tivesse comprado no topo há 5 anos, estaria com uma queda de 78%. Eu rio, mas não é engraçado. Graças a Deus a gente não comprou naquela época, mas com o PayPal para mim é muito simples. É um resultado acima do esperado para o trimestre. Então, projeções. Eu quero ouvir alguns comentários otimistas da diretoria para o primeiro trimestre, mas especialmente para 2026. Eu preciso ouvir algo sobre o setor de publicidade, porque eu realmente acho que esse é mais um segmento do negócio ao qual o mercado não dá atenção. Mesmo assim, o próprio PayPal afirma que o setor de publicidade está adiantado no cronograma. Então seria um erro bobo da parte deles novamente não falar sobre isso depois. Eu adoraria ver mais recompra de ações. Eles têm recomprado mais ações no quarto trimestre? Sim ou não? Se for não, isso é um problema para mim. Então, e quanto a 2026, vocês vão aumentar o valor da recompra ou não? Se for o mesmo, tanto faz. Se for mais, ótimo. Se for menos, também é um grande problema. Agora, Vemo, compre agora, pague depois. Continua o impulso por lá. Vamos focar nisso, vamos focar nas coisas positivas, experiências de marca, o que está acontecendo com isso. E bom, se houver, digamos, alguma fraqueza, tudo bem, eu acho. Inclua isso no checkout com marca. Mas para mudar a visão de Wall Street sobre a ação e a empresa, é preciso contar uma história bem melhor, certo? Se eles querem que o mercado foque mais em experiências de marca, então certifique-se de que o mercado receba essa história. É isso que eu preciso ouvir amanhã. Passando para a AMD, a empresa vai divulgar seus números trimestrais na terça-feira, após o fechamento do mercado. O que é louco aqui é que há 12 meses estávamos falando sobre a AMD e as pessoas riam. Era chamada de destruidora avançada de dinheiro, etc, etc. Bem, 116% depois. E essa é uma empresa de 385 bilhões de dólares que deve lançar um produto incrível nos próximos meses. Agora, na última semana ou algo assim, vimos as ações caírem aqui após relatos de que o 1400 pode enfrentar alguns atrasos. Bem, essas alegações foram refutadas por alguns analistas, e por isso as ações agora voltaram a subir. Na verdade, hoje subiram 4,3%, e no acumulado do ano já subiram 10,5%. Agora, como eu disse antes, para mim com a AMD, tenho quase certeza de que eles vão superar as expectativas com bastante facilidade. Vou mostrar para vocês o que o mercado está esperando aqui. Acredito que este trimestre será muito bom, superando facilmente as expectativas do mercado. 9,67 bilhões seria insano se tivermos um trimestre de 10 bilhões de dólares. O lucro por ação está em 1,32 centavos e o fluxo de caixa livre, bem, esse é um intervalo grande aqui, 1,78 bilhão de dólares. Mas com a AMD, como eu disse, já estou esperando um trimestre muito bom agora e a previsão para o próximo trimestre também deve ser boa. Mas os comentários definitivamente vão ser novamente sobre a parceria com a OpenAI e depois sobre o 1450. Outros clientes, nós sabemos que há outros clientes, sabemos que tem a Meta, sabemos que tem a Oracle, provavelmente alguns outros também. Porque sim, é verdade que a alta no preço das ações veio depois do anúncio de que eles vão fazer uma parceria com a OpenAI, tem esse grande acordo, etc. Então vimos essa grande valorização. Mas a Lisa deixou bem claro que não é só a OpenAI. Existem muitos outros clientes interessados nos nossos produtos. E isso foi muito bom de ouvir, porque eu não gostaria que eles dependessem apenas da OpenAI. Então, podemos conseguir isso? Orientação de receita de IA para 2026 ou não? Seria ótimo se pudéssemos, mas olha, não vou criar expectativas então. Um analista da Cantor Fitzgerald também trouxe uma classificação superestimada que foi reiterada, e eles mantêm o preço-alvo de 350 dólares, o que também representa um potencial de valorização considerável. Principais pontos: a AMD não foi impactada pela transição de wafers da Intel e pode ganhar participação de mercado.
A demanda por CPUs e GPUs para data centers segue alta, impulsionada pelo crescimento das cargas de trabalho de IA, que deve crescer ainda mais com o lançamento das GPUs 1400. O ASP é priorizado em todos os clientes e serviços, com desempenho levemente acima do esperado no trimestre de dezembro e orientação otimista para março. Eu acho que vai ser mais do que um leve desempenho acima do esperado. Mas tudo bem, eu aceito. $350 por ação. Acho que podemos chegar lá em 12 meses, com certeza, quase no final. Vou começar com a nota do renomado analista Mark Mahaney, que reiterou recomendação de desempenho acima da média para a Amazon e manteve o preço-alvo em $335. Também há um potencial de valorização bastante significativo em relação ao ponto em que estamos agora. Principais destaques. Espera-se que o quarto trimestre esteja dentro do esperado e em conformidade. Com uma margem operacional de 11,9% projetada, o analista vê potencial para expansão de receita e margem em 2026. Concordo que a Amazon pode passar da narrativa de retardatária em IA para vencedora em IA até 2026. Quero dizer, se isso acontecer, veremos um crescimento contínuo na AWS. Então sim, dólares estavam ou acima de $300, essa é minha previsão para este ano. O crescimento da AWS se deve às cargas de trabalho de IA generativa, ao Trinium, à visibilidade do backlog e ao varejo na América do Norte e margens internacionais, mesmo com pressões de custo. Adicione durabilidade do Prime Video, parcerias com CTV e DSP, e os modelos dos analistas. $31,6 bilhões em fluxo de caixa livre, $125 bilhões em capex no ano fiscal de 25, o que representa um aumento de 61% em relação ao ano anterior. Mas lembre-se, o capex da Amazon é claro sim, centros de dados, mas também toda a rede logística, armazéns e tudo isso. Agora, a Amazon, claro, não é tão barata quanto a Meta ou o Google, especialmente não tão barata quanto o Google do ano passado, mas está ficando cada vez mais barata. Enquanto isso, ainda espero que as margens da empresa continuem aumentando. Então, a Amazon agora, o que estamos vendo é um PL atual de 33,8 vezes e um PL futuro de 30,9 vezes. $2,56 trilhões em valor de mercado. No último ano, a ação subiu apenas 2,3%. Se você olhar para o que os analistas estão esperando dessa empresa, claro, o quarto trimestre geralmente é um trimestre forte por causa da temporada de festas. Então, $211,17 bilhões em receita, lucro por ação de $1,94 e fluxo de caixa livre de 23 bilhões, um pouco acima disso com a Amazon. O que você deve ficar de olho é, claro, no crescimento da AWS. No último trimestre, como você pode ver, tivemos uma sólida reaceleração, com crescimento de 20,3% ano a ano. Eu espero que o próximo trimestre seja mais um trimestre com crescimento acima de 20% ano a ano. E então, na verdade, teremos 2 trimestres consecutivos em que as comparações ano a ano vão ser bem fáceis. Quanto às margens da AWS, tivemos 32,9% 2 trimestres atrás e agora vimos uma pequena recuperação, chegando a 34,6%. Eu adoraria que esse número continuasse se recuperando e voltasse aos níveis que já vimos antes. Acredito que se conseguirmos, essa ação chega a $300 este ano. Por fim, também temos uma nota de analista sobre a SoFi. Manteve a recomendação de compra, mas reduziu o preço-alvo de $36 para $33. Ainda há boa valorização pela frente. Dizem que o quarto trimestre superou em receita e lucro por ação. Crescimento acelerado nos empréstimos fora do balanço. A Capitalite supera expectativas. O foco em empréstimos garante desempenho sólido em crédito. Expansão da plataforma tecnológica é limitada. Mas as vitórias do Tesouro Direto com cartões co-branded no ano fiscal de 26 podem reacelerar o ritmo. Quero dizer, se eles conseguirem nos dar 20% ou pelo menos 20% de crescimento este ano, acho que não vou reclamar. E aliás, o motivo pelo qual o preço-alvo foi reduzido em 8,3% é por causa disso, segundo eles. Mantemos a recomendação de compra, mas reduzimos o preço-alvo para $33, para refletir uma avaliação de mercado mais conservadora para ações de fintechs de alto crescimento, ações que não fazem muito sentido. Por fim, vou focar primeiro em alguns nomes aqui. Rubrik caiu para $54,02, uma queda de mais 3,2%. Não é normal se olharmos para CrowdStrike. CrowdStrike também está em queda hoje. Vamos dar uma olhada rápida nas escalas. Estável aqui em $200. Isso é surpreendente? Não sei. A Adobe também está no vermelho agora. Salesforce ainda está no vermelho. Acho que no começo do dia elas estavam meio positivas, mas temos ServiceNow. Essa está subindo 0,8%. Palantir está subindo 0,7% antes de divulgar seus resultados trimestrais. Surpreendentemente, no gráfico diário, a ação está sobrevendida.
Temos alguns nomes em alta, mas a maioria dos que acompanhamos está em queda, muitos deles caindo menos de 1% mais ou menos. Existem oportunidades no mercado. Alguém me perguntou na comunidade da carteira sobre Oscar. Oscar agora voltou para a faixa dos $13, um pouco abaixo de 40. Será que poderíamos voltar e olhar para $12? $13 mais ou menos? Então, a resposta aqui é bem simples. Isso realmente importa? Esse $1 faz diferença se você acredita que a empresa vai ter sucesso no futuro. Se você acha que está barato agora, então esse $1 não faz diferença. O mesmo vale para outras ações por aí. Se você gosta do preço que está pagando pelo negócio hoje, então é isso. Talvez acumular seja o melhor caminho, certo? Porque se cair, tudo bem. Você consegue o mesmo negócio por menos. Claro, não temos dinheiro ilimitado, então faça o que for melhor para você. Mas se gosta do preço que paga hoje por um negócio. E ele cai mais sem nenhuma novidade da empresa, então você só está conseguindo o mesmo negócio por um preço mais barato. E aí, se a ação subir, pelo menos você já tem uma posição. Eu acho que há muitas oportunidades nesse mercado, muita volatilidade e movimentos que temos visto. Sim, para alguns nomes é apenas uma reavaliação do mercado e depois de outros. É apenas barulho externo, pressões externas. Então, no geral, é isso para mim neste vídeo. Conte suas previsões para os próximos dias e os nomes que divulgarão resultados trimestrais. Você aproveitou para comprar algum na baixa? Me conte aí nos comentários abaixo, curta, se inscreva, tudo isso. E a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.